Oi, oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E bom, você já confundiu um personagem bondoso com um personagem herói? E sim, eu sei que essa pergunta é esquisita e tudo mais, mas é algo que eu percebo que muita gente confunde. E bom, eu percebi isso depois que eu terminei Hunter x Hunter. E eu adorei o anime, mas enfim, o foco do vídeo não é esse, e sim do fato de que um negócio que me chamou a atenção em relação a fandom. Que basicamente todo mundo fala que o Gon passou de um herói para um vilão, isso durante o arco das Formigas Quimeras e tudo mais. Só que eu acho meio errado essa definição, na minha opinião. E bom, o porquê disso você vai descobrir hoje nesse vídeo. E bom, primeiramente eu quero começar perguntando o que é um herói pra você. E sim, eu sei que tem a definição da palavra herói e o que ela significa mais ou menos na Wikipedia. Mas pra você especificamente, o que torna um personagem um herói, um vilão ou um anti-herói? Porque por mais que essas palavras meio que tenham um significado fixo, vamos dizer assim, elas podem, vamos dizer assim, ter nuances nelas, e cada um tem uma interpretação sobre isso. Então eu queria saber de vocês, comentem aí nos comentários. Mas enfim, continuando aqui o vídeo, por que eu não acho tão certo essa definição de o Gon era um herói e saiu pra um vilão? Porque primeiramente o Gon nunca foi um herói. O Gon ele era uma boa pessoa, e é isso que todo mundo confunde, não só com o Gon, mas com muitos outros personagens. Por exemplo, o Goku, que muita gente acredita que é um herói, sendo que o próprio Akira Toriyama falou diversas vezes que ele não é um herói. E isso é possível ver em várias atitudes que ele toma durante o Dragon Ball clássico, o Z e principalmente o mangá do Super. E claro, a Toei tenta meio que fazer o Goku se tornar um herói ou coisa do tipo, mas o próprio Akira Toriyama falou que não gosta disso, e que Goku não é um herói, ele apenas é uma boa pessoa. Uma observação engraçada em relação a esse tipo de pensamento é que alguns personagens, como por exemplo o Rohan Kishibe de Jojo, Rohan Kishibe é um personagem que possui muitos, vamos dizer assim, comportamentos problemáticos e negativos. E ele é um personagem um tanto quanto antipático. Ainda assim, ele não é um vilão. E sim, apesar de ele ter tomado atitudes meio, vamos dizer assim, ruins, muito ruins no começo quando ele foi apresentado, ainda assim é possível ver que ele é uma boa pessoa. Seja durante a parte 4 ou seus spin-offs, porque o Araki adora fazer spin-off sobre ele. E o exemplo do Rohan é curioso porque ele é uma boa pessoa que não aparenta ser uma boa pessoa. E por tabela não aparenta ser um herói também. O que mostra que, de novo, essa divisão de ser uma boa pessoa com um herói é algo bastante importante. E deixar uma coisa clara. O Rohan não gostar do Josuke não faz dele necessariamente um vilão. Assim como alguém ser rival do protagonista não faz ele um vilão, faz ele se tornar um antagonista. Que são duas coisas diferentes, então tem essa diferenciação. Isso meio que levaria para outro ponto, da galera confundir protagonista com herói, antagonista com vilão e coisas desse tipo. Mas enfim, não é esse o ponto que eu queria trazer aqui. Voltando a falar sobre ser bondoso e herói, a galera também tem o costume de meio que passar pano para algumas atitudes, tornando esses personagens meio que, vamos dizer assim, mais heróicos, sendo que não era essa a intenção do autor ou coisa desse tipo. Passar pano para atitudes que prejudicam os outros e também eles mesmos, como por exemplo o exemplo do Goku, em que ele dá uma semente dos deuses pro céu e pro Moro, sendo que nesses dois casos o planeta Terra estava simplesmente em risco. E sim, eu já vi gente passando pano pra isso, tá? Mas enfim. E claro, isso não é limitado aos protagonistas, isso também é limitado a personagens secundários. De só porque eles fazem parte do grupo principal, ou porque o personagem meio que tem um carisma, de passar pano para suas atitudes, que são muito, mas muito lamentáveis na maioria das vezes. Mas falando nisso, eu quero aproveitar aqui e falar de outro assunto que até tem a ver com esses tópicos, mas é porque é um assunto que eu também queria falar, e eu acho que cai um pouco aqui nessa temática, é o assunto de que a galera sabe que heróis devem ser perfeitos, principalmente super-heróis. O que é curioso, porque essa visão de o herói tem que ser super perfeito, super bondoso, não sei o que, é uma visão meio que direcionada ao Superman. O que é engraçado, porque a galera limita os super-heróis com a mesma moralidade do Superman, sendo que tem heróis que têm moralidade super diferente, como por exemplo o próprio Batman, que é um herói que tem uma moralidade muito diferente do Superman, apesar de ambos serem do bem. E claro, a galera saca que os super-heróis não tomam decisões egoístas. Assim, a maioria das decisões deles não vão ser egoístas, ou vão ser tomadas para salvar alguém ou coisa desse tipo. Mas sim, heróis podem tomar decisões egoístas. E um claro exemplo que eu vou dar aqui é um herói que não é muito conhecido, mas que é um herói que eu gosto pra caramba, que é o Gladiador Dourado. Ele basicamente era um ex-jogador de futebol americano, que basicamente ele acabou sendo pego no doping, com isso ele acabou sendo expulso, e daí acabou virando um zelador. E detalhe, tudo isso aconteceu no futuro, então é um viajante do tempo. E basicamente, nesse Museu do Futuro, ele acabou sendo um equipamento de viagem no tempo e de super-herói. E bom, ele foi lá e roubou.
com o sonho de se tornar um grande herói no passado e assim ficar com uma imagem melhor no futuro. E bom, como vocês perceberam, a origem dele é muito egoísta e tipo assim, ou você acha que um cara que o desejo dele é se tornar super-herói não por ser altruísta ou coisa desse tipo, e sim só por ser famoso, é algo muito honroso ou coisa desse tipo? Mas mesmo assim, apesar de ele ter esse motivo egoísta por querer se tornar super-herói, com o tempo ele acaba mudando e se tornando um herói verdadeiro. Então sim, heróis podem tomar decisões egoístas. Então eles não são perfeitos como o Superman. E nem mesmo o Superman é perfeito, tá? Porque ele já tomou algumas decisões meio questionáveis nesse tempo daí. Mas enfim, eu acho que era isso que eu tinha pra contar, tá? E foi basicamente esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas. Considere se inscrever aqui no canal. E é isso. Eu sou o Kaká e até o próximo vídeo. Se cuidem.